Irmãos, nós vamos, num breve comentário, carta que o apóstolo Paulo escreveu a algumas igrejas, e esta região lá no Tempos Antigos tinha o nome de Galácia. Enfim, eram várias igrejas. E o apóstolo escreve carta para esta igreja. E na altura da nossa leitura, nós não vamos ler a carta toda agora para você, porque nós estamos colocando esta carta em pauta de estudo. Graças a Deus, nós temos aprendido bastante, mas o endereço de capítulos e versículos, nós vamos hoje no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 26. Amém? Que Deus os abençoe. Amém para a leitura, enquanto nós vamos ler. Quem não está com a sua Bíblia pode acompanhar na projeção, que os nossos irmãos gentilmente estão projetando. Tem um senhor lá no fundo, irmão Hector, vê quem que é, pede para entrar se quiser assistir o culto. Tá bom? E que Deus nos ajude. Leitura. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e até invejando-nos uns aos outros. Amém? Oração. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade neste dia maravilhoso. Queremos agradecer por este ano que está findando, pelo Senhor ter nos sustentado. Pedimos pelo nosso Brasil, pedimos pelas pessoas de boa intenção, pedimos por aqueles que servem a Ti e aqueles que também não querem saber de ouvir o Seu Evangelho. Que eles possam um dia ser tocados pelo Espírito Santo e ver e enxergar a necessidade de compreender tudo que o Senhor fez pela humanidade, pelo que Seu Filho veio nos fazer. Neste momento, nós pedimos esclarecimento, sabedoria, compreensão e boa palavra para trazer aos que da sua casa vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Seu Filho amado, nós agradecemos. Amém. Eu tenho assim para dizer para os irmãos que nós encontramos um apóstolo preocupado com a vida da igreja e dos irmãos. Isso é muito bom, pessoas preocupadas conosco. Se seu pai preocupa com você, é muito bom. Se a sua mãe tem uma preocupação com você, muito bom. Se você tem uma igreja que não te explora, não exige de você bem nenhum, mas assim, de você mesmo, uma atenção às Escrituras e à Palavra de Deus, amém. Amém. É porque você é amado. Quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa. Quem ama, vai atrás. Quem ama, dá a mão. Quem ama, não busca seus interesses próprios. Busca o interesse de quem é amado. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos viu e nos amou, ensinou os seus apóstolos a amarem também, e eles aprenderam. De uma forma um pouco demorada às vezes, ainda rudes, mas um dia eles entenderam o que é amar, de fato. Então um apóstolo, e este apóstolo que nós estamos lendo, ele mostra uma nova natureza daqueles que estão acampados, que estão servindo o Senhor. Quando nós resolvemos mudar alguma coisa, nós mudamos algo. E quando nós queremos mudar totalmente a nossa vida, toda ela tem que ser mudada. Mas como vou mudar por mim mesmo? Nós não conseguimos. E isto Paulo estava dizendo para eles. Ele estava dizendo que o fruto do Espírito Santo de Deus
traz coisas memoráveis em nós, e ele chama de fruto. Como uma árvore. Toda árvore dá fruto, não dá? Pelo menos as árvores frutíferas. E ela tem o seu fruto que é só dela. Você não pode pedir ou exigir de um pé de laranja dar abacaxi. Não vai acontecer isso, nunca. E olha, nem um pé de laranja vai nascer mexerica. É só laranja e da qualidade dela, não é assim? Nós, quando estamos no Senhor, Paulo diz que nós só vamos ter agora a qualidade do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Então Ele traz para nós uma nova vida. Por isso que fala nascer de novo. Todos nós precisamos de nascer de novo. Desde os mais novinhos até os mais idosos. E a oportunidade de nascer novamente é enquanto temos ouvidos e esse corpo que nós recebemos de Deus quando nós nascemos. Temos criancinhas miudinhas entre nós, pequeninhas entre nós, elas não entendem nada, mas um dia elas vão entender. E quando elas tiverem compreensão, elas vão começar a ter discernimento das suas necessidades, das suas características, das suas virtudes e das suas falhas. Um dia, Deus mandou Jesus ao mundo para dizer a todos os homens que ele tinha um jeito de acertar a vida de todos nós. E ele acertou. Acertou em cheio em nós. Então, essas qualidades que nós lemos, que é amor, não é amor entre homem e mulher, esse amor selvagem, esse amor de paixão, ou até o amor filos, até o amor sincero, não é esse amor. Porque o amor de Deus, ele não pensa nele, ele pensa em nós. Esse amor é verdadeiro. E ele diz de contentamento, de ter gozo na vida, ter prazer de viver. Tem gente que não tem mais prazer de viver. Então o Senhor traz a nós prazer de viver. Tem gente que tem vontade de morrer. E Jesus disse, eu quero que você viva. Eu te dou a fórmula, não só da vida entre nós, mas uma vida eterna. Eu quero te dar, eu te ofereço. E a paz, a paz. Irmãos, primeiro as pessoas precisam de ter paz interior. Todos nós precisamos. Porque quem não tem paz no coração é um bagaço. É uma pessoa revoltada. É uma pessoa histérica. Uma pessoa que não sabe o que faz da vida. E Jesus disse, eu sou a paz. João escreveu que Jesus disse, eu vos dou a minha paz que o mundo não pode dar. Isto é, nós não podemos ter a paz que Jesus nos dá. Então a paz vem do Senhor, a verdadeira paz. Os homens buscam paz, mas vivem em guerra. Fala-se muito mais em paz entre os homens, mas o que acontece é guerra entre os homens. Guerra íntima, guerra de amigos, guerra de famílias. E tem guerras até dentro das igrejas, guerras de religiões. Os homens guerreiam, brigam por causa de religião. Jesus não ensinou essas coisas. E todos dizem, não, eu quero paz. Mas o que fazem para ter paz? Nada. Sabe por quê? Porque eles não encontram a paz a não ser em Jesus. Só Ele nos dá a paz. Se você não tem paz no seu coração, é porque você não tem Jesus no seu coração. Se você não consegue viver em paz com a sua família, não ponha a culpa na sua família. Admita que o epicentro da falta de paz está em você. Porque onde tem guerra, tem alguém com a bandeirinha branca da paz. E essa paz vem de Jesus. Depois ele diz da longanimidade, da benignidade, da bondade, e ele entra na fé. A fé, para quem não sabe, é você crer no que você não vê. E ter certeza do que você não vê realmente existe. Isto é, o Senhor em você. Amém? E a mansidão, a temperança. Quando você junta a mansidão, temperança, bondade e benignidade, uma pessoa excelente. Você quer casar com uma pessoa boa? Quer casar com uma pessoa longânima, que quando você grita com ela, ela não grita com você? Quando você está histérico ou histérica, ele está lá te ouvindo, dizendo, o que eu posso fazer para ela parar de fazer esse tipo de coisa? Mas ele não te acusa. Ele
pensa e quer ver o melhor caminho para resolver essa situação. Por que você está assim? E a pessoa mansa, a pessoa equilibrada, a pessoa que pensa antes de fazer, pessoas boas, diz. Tem gente assim? Você conhece alguém assim? O povo de Deus deve ser assim. Se não é, é porque diz que tem Jesus, mas ainda trabalha com outras naturezas que não são de Jesus. Intermédio desse texto, o apóstolo Paulo está trabalhando num desenvolvimento espiritual e não característico do que nós temos de pensamentos, de ideias, não é isso. E esse fruto do Espírito, por ser fonte unicamente de Deus, não é de nenhum de nós, vem do Senhor, procedente da pessoa divina, produzido nos lugares celestiais, e não apenas em qualidades morais e comportamentais, isto é, qualidades humanas. Paulo descreveu numa outra carta a uma igreja da Grécia, agora, a chamada segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, olha o que Paulo escreveu. Mas todos nós, isso é a igreja, todos nós, irmãos, a igreja, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória de Deus na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. Quanto mais os irmãos da igreja forem semelhantes, e se essa igreja é do Senhor, mais a imagem do Senhor ela está refletindo. Você, meu irmão, lá na sua família, as pessoas têm que, nem precisam enxergar o seu rosto, mas lembrar de você. E vai pensar assim, está aí uma pessoa diferente. Diferente do que eu encontro no mundo. E Paulo dizia isso à igreja. Isso nos permite compreender, e logo de imediato, que a vida no Senhor, isto é, vida espiritual, no seu desenvolvimento, porque isso não acontece de uma hora para outra e vai depender da sua dedicação, ela não consiste só do que nós aprendemos dos nossos pais, de boas maneiras e comportamentos, ensinos nas escolas e outras coisas. E digo mais, não depende de esforço que você queira ser ou queira fazer. Esses valores são bons, faz muito bem a educação numa casa, mas ela não é tudo. Agora um outro apóstolo, o apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1 e versículo 4, ele escreve: pelas quais, isto é, Jesus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo? Escapado do quê? Parece que está dizendo alguma coisa de ser liberto de alguma escravidão. Pois é, exatamente isso. Pedro diz aos irmãos que o Senhor deu tantas coisas boas para nós, e nós usamos a expressão graças a Deus. Porque graças a Ele, não é por causa de mim. Não é por causa da igreja, é por causa da graça de Deus. Graça, para quem não sabe, é um olhar gracioso. É quando alguém olha para você e tem um afeto. Deus olhou para o irmão Renato e falou: eu tenho graça por esse homem. Eu quero ver ele servir para mim. Vou lhe dar a oferta. E ele olha para cada um de nós e faz esta preciosa oferta. Quando essas grandíssimas e preciosas promessas entram na vida de Renato, entra na vida de Daniel, entra na vida de Ivani, entra na vida de Noêmia, entra na vida de Ilma,
eles começam a tornar-se outra pessoas e eles têm uma natureza divina. Você acredita que você que está nos ouvindo pode ter natureza divina? Ah, mas quem tem natureza divina é santo. Mas o Senhor diz que quem serve ao Senhor é santo, é santificado, porque essa pessoa milagrosamente conseguiu escapar de tudo que não presta no mundo. Ela já não vive mais a serviço das coisas que não prestam. Por exemplo, essa pessoa pode ser que ela bebia, enchia a cara. Hoje ela não tem prazer nenhum. Aquela pessoa que vivia fumando, um cigarro atrás do outro, matando a sua vida, deixando o seu pulmão todo cheio de fumaça, enegrecido. Ele jogou fora, rasgou, não quero mais isso. Aquela pessoa que mentia, achava que mentir era o segredo do sucesso, ela já não tem prazer nenhum mais em mentir. Aquela pessoa que roubava, achava que roubar é a chave do sucesso, como estão os políticos roubando, sendo corruptos. E ele disse, um dia eu quero ser corrupto. Será que alguém fala, um dia, não vai usar o nome de Deus para isso, né? Mas ele diz, eu quero fazer isso. De repente, essa pessoa já não tem mais vontade de fazer mais nada disso. Aquela pessoa que por causa de qualquer coisa brigava, ia para a briga, discutia, ia lá na vizinha, batia palma e brigava por causa... Não, ela hoje, as pessoas brigam com ela, ela não reage. O que aconteceu? De onde veio essa mudança? Pedro está dizendo, pessoas que escapou dessa corrupção, desta vida do mundo toda em pecado, agora ela anda na contramão do mundo. Se as pessoas mentem, ela não mente mais. Se as pessoas estão fumando com 12, 13 anos, irmãos, quando eu vejo um jovenzinho fumar com 12, 13 anos, dá dor no coração. Um pulmão tão bonitinho, tão novinho, tão formado ainda em formação, irmão, fumando. Para que isso, gente? Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer atividade física. Mas o diabo é tão forte que estraga a vida. Aí um dia lá nos seus 40, 50 anos... vai ver que está com câncer, vai ver que não consegue andar um quarteirão. Vai pôr a culpa em quem? Vai culpar quem? O fabricante de cigarro? O dono do bar que vendeu o cigarro para um menor indevidamente? Vai culpar quem? Você tem que olhar no espelho e dizer, como eu fui idiota, Senhor, tenha piedade de mim. Se der tempo, você corre para uma igreja e vai pedir perdão a Deus, mas você vai carregar essa consequência do seu vício para o resto da vida. Temos irmãos que entrou nessa igreja depois de muitos anos de fumar, depois morreu com o pulmão todo estragado. Creio que foi para o céu, mas o corpo estava um lixo. Para que isso? Por que as pessoas gostam de prejudicar-se a si mesmo? Por isso que Pedro diz, tendo escapado. Só escapa, irmãos, quem está preso. Não sai porque quer. Escapou, ou alguém foi lá e te resgatou. Pois é esse Jesus, tão desprezado entre os homens, ele tem capacidade de fazer isso. Veja aqui na carta a uma outra igreja, chamada Igreja de Éfeso, capítulo 3 e versículo 19. Olha o que novamente o apóstolo Paulo escreve. Ele diz assim, vê se você já conhece. Olha só. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Amém. Amém. Eu te pergunto, você que está aqui hoje, que veio na igreja pela primeira vez, você conhece o amor de Cristo? Conhece o amor de Cristo? Ou você tem um Cristo figurativo, aquele Cristo que dia 25 as pessoas fizeram uma festança, né? Essa igreja, vou dizer para você, não comemora o chamado Natal. Porque
As pessoas no dia 25 ficam emocionadas, faz um presépio, coloca uma árvore que, se for ver o significado, ela jogava no lixo. Um tipo de chamado Papai Noel, que ninguém sabe de onde ele veio, mas nós sabemos. E cria uma ilusão, um sonho, um mundo que passou essa data. O que acontece? O que acontece na vida? Nada muda. Porque Jesus não é uma pessoa para você chorar por ele um dia e depois, no resto do ano, não lembrar dele e não viver com ele. Jesus quer que você viva com ele todos os dias, que você conheça o amor dele. Conheça o amor de Cristo. E o amor de Cristo, ele está acima de qualquer compreensão, de qualquer entendimento. E quando você tem o amor de Cristo, você vai entender o que é pleno, ou o que é acima do que você possa imaginar, a atividade de Deus na sua vida. O poder de Deus. Amém? Todos esses, sob obediência à palavra de Deus, serão transformados pelo poder de Deus, pela verdade de Deus. E só Jesus é que pode tornar na sua vida uma existência real. Uma transformação de vida. Olha, Jesus diz em Mateus 5,48, algo que humanamente é impossível. E isso as pessoas ficam preocupadas. Jesus, certa vez, disse assim: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E agora? Esse aqui é um trecho, pequena frase do Sermão da Montanha. Alguém já ouviu falar do Sermão da Montanha aqui? Sermão das Beatitudes, lembra? Jesus chegou a uma multidão e ele começou a dizer: quem tem sede de justiça será farto. Tudo o que ele já prometeu. E nessa altura ele diz: vocês todos que estão me ouvindo podem ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Porque a perfeição deve incluir os princípios da mensagem de Jesus na sua vida. Sabe o que chama-se isso? Santidade. O perfeito é santo. O que eu quero dizer para você hoje, eu não conheço a vida de muitos daqui. E também nós não estamos preocupados de conhecer o que você já fez, o que você não fez. Mas eu posso dizer o que Deus pode fazer na sua vida. Isso podemos dizer. Não nos interessa dos seus pecados, mas interessa o que Jesus pode fazer por você para tirar os seus pecados, desde que você se arrependa. Isso é o que aconteceu com os irmãos da igreja. E Paulo continua passando para a igreja todos esses conceitos. Quando Paulo olha para ele, sabe que Paulo foi um apóstolo. Um homem que era muito pecador. Aliás, quem não sabe, o apóstolo São Paulo perseguia crentes. Ele matava crentes. E quando ele via um crente morrer porque falava de Jesus, ele ficava muito contente. Mas um dia ele conheceu Jesus. E ele falou: peraí, eu vou parar com tudo isso. Porque agora quem vai sofrer vai ser eu. E o Senhor falou isso para ele. Numa carta de uma outra igreja que nós não mencionamos até agora para você, na carta de Filipenses, uma cidade chamada Filipe, ele diz assim: olha o que Paulo fez, falou sobre ele e convoca a nós fazermos a reflexão sobre o que ele passou e o que nós podemos passar também. Ele disse assim: não que eu, Paulo, já tenha alcançado o que eu gostaria de alcançar, ele está dizendo, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Estranho, né? Ele está dizendo que ele não era tudo o que ele queria, mas Jesus era tudo o que ele precisava. E ele diz: eu agora me prendi a Jesus. Ele não era preso em algemas, não. Ele está dizendo: a minha vida agora,
está atada a Jesus. Eu não quero sair mais. Na verdade, eu quero alcançar cada vez mais a presença dele em mim, custe o que custar. Você tem essa disposição de servir Jesus e ser uma pessoa diferente do que o mundo prega e permite você ser uma pessoa diferente e dizer: eu não abro mão de seguir o meu Salvador? Porque os crentes fiéis são assim, eles não abrem mão. E ele diz que ele não estava contente com os seus resultados. Ele precisava melhorar ainda mais para alcançar e batalharia até o fim da sua vida, para ser cada dia melhor. E ele estava nesse corpo velho que nós temos aqui. Não pensa, as pessoas usam uma expressão assim, e acredito que você que está nos visitando sabe. Fulano de tal virou crente. Já ouviu isso? Você já ouviu? Ah, o meu parente virou crente. Vamos ver o que ele vai fazer da vida agora. Não é assim? Aí põe ele como uma vitrine. Fulano de tal virou crente. E agora? Agora ele vai sofrer ainda mais. Porque servir o Senhor precisa de renúncias. Como eu disse para você, aquele que fumava, ele ainda vai ter uma vontadezinha de fumar. Aquele que bebia ainda vai ter uma vontadezinha de beber ou de mentir, até que tudo isso, esse lixo, seja tirado da vida dele e seja libertado. Então Paulo está dizendo: eu ainda preciso melhorar. Então, meu amigo, não cobre do seu parente, seu amigo que entrou agora numa igreja para servir a Deus, o que você propriamente dito ainda não faz. Interessante que esse corpo nosso tem suas vontades, como nós lemos, a palavra diz concupiscência, ela trabalha contra a vontade de Deus em nós. Por exemplo, tem gente que não gosta de vir na igreja. E muita gente, não é? Mas eu te pergunto, as pessoas que não gostam de vir à igreja, sabem que a igreja é um bom lugar para vir? Sabem. Sabem. Todos sabem que vir à igreja, ler a palavra de Deus e orar é o melhor caminho para resolver os seus problemas. Então por que as pessoas não vêm à igreja? O que segura elas, sendo que elas sabem o que é bom? Lá em casa, quando nossas mães, ou sua mãe ainda te corrige, você sabe que é bom a correção dela? Mas os jovens às vezes não querem obedecer. E eles sabem que é bom o que a mãe ou a avó diz para eles? Sabem. E por que não obedecem? Porque a natureza nossa, ela é ruim. Ela gosta de desobedecer. Ela gosta de desafiar. Por que as pessoas desobedecem ou não fazem o que é bom? Volto a dizer, porque não tem Jesus como governo da sua vida. Então são desobedientes. Por natureza são desobedientes. Se você for ler, eu creio que nem todos vão estudar essa passagem, por isso que nós estamos aqui para explicar para você, estamos falando de frutos. E anteriormente Paulo fala das obras da carne. E as obras da carne são pesadas. Posso ler para você? Você que não veio na igreja, posso ler? Você quer ver quais são as obras da carne? Quer ver? Vamos ler? Então, onde nós estamos, eu peço para os irmãos, se puder projetar para nós, veja o versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ah lá, olha aqui na projeção. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério. Todos sabem o que é adultério? É quando uma pessoa casada anda com outra pessoa, isso é adultério. Fornicação, são relações ilícitas, relações sexuais ilícitas. Impurezas, pessoa impura, imunda. Lascívia, luxúria, que é a sensualidade. Idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, que são debates, emulações, que isso quer dizer competição, rivalidade, iras, pelejas, que são disputas, dissensões, que é desavenças, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bíblia, dói. Isso é natural do homem, mas não é natural de Deus. Por isso que quem quer mudar seu comportamento não tirará essas coisas da vida se não for pelo poder de Deus. E aqui tem pessoas que pedem socorro ao Senhor para mudar a sua vida. Aí sim Ele vai efetuar o grande milagre da nossa vida. Não ter mais interesses por essas coisas. Não ter mais vontade dessas coisas. Em Gálatas 5,16, nesse mesmo livro, veja o que está escrito. Andai em espírito e não cumprireis todas essas coisas que nós lemos, que chama-se de concupiscência da carne. Ande no Senhor, busque o Senhor, que você vai encontrar o que o Senhor quer da sua vida. Para nós começarmos a finalizar o nosso sermão de hoje, é tão característico alguém, quando está lá na lona, já não tem mais tanta coisa errada para fazer, ele diz assim, eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida. Quem sabe nesse ponto, alguém pode acordar e dizer, eu sei quem pode me dar um rumo diferente à minha vida. Eu já fui numa igreja, eu já ouvi uma pregação e sei que Jesus é o único que pode consertar a minha vida. Amém? Ele é o único que pode dar um jeito na minha vida. Para terminarmos a última leitura de hoje à noite. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 7, 16 e 18. Olha o que Jesus disse. Por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Abrolhos é uma árvore que não dá fruto nenhum. Assim toda árvore boa produz frutos bons, que é a paz, a longanimidade, o amor, a fé, a temperança, a bonança. E toda árvore má produz maus frutos. Todas essas coisas erradas que nós acabamos de ler. Todos nós somos uma árvore. E Jesus está dizendo, você sabe quem você é pelo fruto que você dá. Pelo fruto que você tem. E ele diz, não pode uma árvore boa dar maus frutos. E nem uma árvore má dar bons frutos. Não pode, não tem jeito, não tem como. Aí fica para você ver na sua vida quem você é, o que você faz e o que você quer da sua vida, enquanto é tempo. Porque eu vou dizer uma das últimas frases para você. Jesus vai voltar. Falamos no dia 25 de dezembro, as pessoas dizem, eu acredito que o menino Jesus nasceu. Ele viveu, morreu, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, foi para o céu e parou por aí? Não fechou a história. Ele vai voltar. Ele deixou a sua palavra para você ouvir. E hoje você ouviu. Não sei se ela é pela primeira vez, mas essa é uma verdade, uma palavra da verdade. Estamos repetindo o que os apóstolos, que Jesus disse, e que entre no seu coração, para você ter uma oportunidade de conhecer melhor o Jesus, que quer te fazer uma pessoa diferente. Amém? Que Deus nos abençoe.